Boa noite. Eu sou o jornalista Leandro Alegre, o apresentador convidado do debate desta noite. O prefeito Nelson Marquesan apresentou à Câmara de Vereadores um projeto que permite concessões a grupos privados dos serviços de água e esgoto na capital. A iniciativa provocou protestos e mobilizações em vários setores. Na Câmara de Vereadores, uma audiência pública debateu o assunto. E hoje vamos ter mais esclarecimentos neste programa com os nossos convidados. O professor e engenheiro do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, ex-diretor do DEMAI, Dieter Warschow, e o médico e vereador do DEM, Dr. Tiago Duarte. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar conosco pelo WhatsApp 984-51-6352. 984-51-6352. Começamos então com o vereador. Boa noite mais uma vez, vereador. Boa noite, Legar. É uma satisfação poder estar aqui debatendo com o professor Dieter e com todos os teus telespectadores. Para quem está em casa acompanhando a partir dessa proposta encaminhada pelo prefeito, agora vai à CCJ. Isso, o projeto ele entra na pauta, né? Ele passa por 2 sessões de pauta, depois vai à Procuradoria da Casa e a partir daí começa a ter o seu trâmite dentro do Legislativo pela Comissão de Constituição e Justiça. Engenheiro professor Dieter, boa noite. Boa noite, Olegário, boa noite, vereador Tiago. Igualmente, nossa satisfação a gente poder debater o assunto com tamanha importância. E como é que o senhor recebeu justamente essa notícia? Olha, com muita preocupação, primeiramente. Até porque nosso objetivo é de universalmente manter serviços públicos de saneamento básico em mãos públicas. Até porque é uma atribuição de política de Estado empreender serviços essenciais e direitos universais como são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a questão de resíduos sólidos, a drenagem pluvial. Então, o poder público não pode abrir mão, junto com a sociedade, de construir políticas públicas que sejam eficazes para atender o padrão de qualidade ansiado pela nossa população. E vereador, como é que a notícia também repercutiu na Câmara de Vereadores entre os seus pares? Eu acho que na mesma tônica, né? Eu acho que a sociedade porto-alegrense toda vê com bastante preocupação isso. Acho que existem alguns aspectos que chamam muita atenção. Primeiro aspecto, que este projeto não foi discutido com nenhum dos blocos que estão na Câmara, né? Há a informação de que talvez até no núcleo de governo não tenha se tido uma discussão profunda, né? O segundo aspecto é de que realmente o que a gente observa em Porto Alegre, e o DEMAI principalmente é conhecido por isso, o DEMAI é superavitário, né? E muitas das políticas públicas, muitos dos investimentos públicos que o município acabou fazendo nos últimos anos, se deveu à possibilidade de que o DEMAI tinha essas condições, né? Bom, mas ele foi mal conduzido em determinado aspecto. Recurso que era para ser investido em saneamento, como bem disse o professor, foi investido em outras áreas que não o saneamento. Bom, mas que se corrija isso. Mas o fato, claro, objetivo, é de que o DEMAI é superavitário. Então, qual é o interesse que o município tem em vender um departamento seu que mexe com uma situação que está vinculada diretamente à saúde, né? A gente vê isso, né? Eu como médico testemunho isso. A qualidade da água está diretamente vinculada à saúde, a questão do esgoto está vinculada diretamente à doença, né? Ao não tratamento do esgoto. Então, uma situação tão emblemática como a questão da água e esgoto e sendo superavitária ainda. Então, por que o município vai se desfazer de um departamento que é superavitário? Qual é o interesse que se tem por trás disso? Então, esses são os questionamentos que inicialmente a gente faz com muita profundidade ao Executivo Municipal e que precisa ser explicado
em algum momento, pena que nós não temos nenhum representante aqui, para que possa fazer esse debate franco, aberto, sincero e que possa esclarecer qual é o objetivo de privatizar uma estrutura superavitária, essencial e importantíssima para a saúde do porto-alegrense. Professor, o senhor também comunga dessa opinião? Vou além disso ainda. Está correto o vereador em colocar a eficácia, a eficiência do DEMAI com relação aos recursos que hoje tem disponível e, portanto, é um departamento superavitário. Se nós, por exemplo, pegarmos dados informados pelo DEMAI, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, no ano de 2015, a receita ela comportou 626 milhões de reais para uma despesa total, inclusive investimentos e amortização de dívida que o DEMAI possui, de em torno de 395. Então, isso dá um superávit de em torno de 226 milhões de reais. Então, alguma conta não está fechando nisso. Ou seja, ou o prefeito está mal assessorado, ou existe justamente uma intenção em captar recursos para outras finalidades, senão saneamento, às custas do patrimônio público que pertence ao porto-alegrense, né? Então, esse é um patrimônio que Porto Alegre construiu a partir de várias gestões, é um sistema autárquico, cuja tributação ela é diminuta comparada a empresas de economia mista ou empresas privadas. Então, se nós introduzirmos um parceiro privado, porque não se fala em privatização, o prefeito não fala em privatização, ele desmente, mas na realidade ele quer introduzir um parceiro privado, é um disfarce, digamos, conceitual, para gestionar saneamento básico em nossa capital, às custas de um tributo que hoje nós não pagamos. Ou seja, as empresas, só para sobreviverem, terão que buscar da receita do DEMAI, do superávit do DEMAI hoje, se comparado ao superávit, em torno de 40%, praticamente a totalidade dos recursos. Ou seja, a população vai pagar mais. Pois é, por essa, digamos, aventura que está sendo pretendida aqui em Porto Alegre. Essa é a pergunta que o cidadão se faz em casa, né? Se realmente essa mudança ou essa alteração da lei orgânica no município pode resultar em um custo maior na tarifa. E não é só isso, Olegário. Eu acho que o professor Dito colocou bem a questão do pagar mais, mas existem programas sociais que o município faz, que não foi a gestão passada que fez, mas que historicamente o DEMAI sempre fez, e eu ressalto aqui, lembro aqui, deve estar nos assistindo, o vereador, sempre vereador, João Antônio Dib, né? Que são programas sociais importantes, que levam a água, que dão a cidadania e identidade para as pessoas pobres, né? Então, assim, existe o Água Certa, por exemplo, que é um programa antigo do DEMAI, que leva a água para loteamentos irregulares. É o primeiro serviço público que um loteamento irregular recebe. Loteamento irregular não é porque as pessoas invadiram, é porque as pessoas compraram seu terreninho, seu terreno, e acabaram, como existem mais de 200 em Porto Alegre, sendo ludibriadas por um loteador, né? As pessoas foram lá e compraram seu terreno, só que não tem nenhum serviço público. O primeiro serviço público, como regra, é a água do DEMAI. E aí o indivíduo vai e recebe uma conta com o seu nome. Isso tem um valor de cidadania incalculável para essas pessoas, né? É a partir daí que ele pode ter crédito, que ele pode ter conta em banco, que ele pode fazer um crediário com aquela conta do DEMAI. Então, estes programas sociais só podem ser feitos por um ente público. Um ente privado, porque inicialmente eles até despendem um recurso maior, depois acaba arrecadando, mas inicialmente o investimento é maior. Então só quem tem o munus público para poder realmente fazer isso. Então essa também é a nossa preocupação. A preocupação da conta,
a preocupação da falta do serviço público, de utilidade pública para as pessoas que mais precisam da cidade. E aí eu me dirijo aqui ao pessoal do Lami. Hoje, por exemplo, eu tive lá no Lami, nas ruas Sopala e Sorella pela manhã. Essas ruas foram contempladas no início desse ano pelo programa Água Certa. Foi o primeiro documento que essas pessoas tiveram em casa. Então, a majoração da conta, né? Segundo aspecto, a questão do acesso público a esse bem público que é a água. E terceiro, por que vai entrar um parceiro privado, por que vai privatizar se está dando lucro? Qual é o interesse que tem por trás disso? Então, estes questionamentos, muitos, não sou só eu, muitos vereadores têm se feito e vão fazer o executivo ao longo desse processo. Vereador, antes de passarmos também a palavra ao professor, um esclarecimento da nossa produção que entrou em contato com representantes da Prefeitura e da base do governo na Câmara de Vereadores, mas não obteve a resposta positiva para a participação neste programa. Feito esse registro, professor, também o senhor enxerga dessa maneira, ou seja, envolvendo a questão da cidadania e do lucro também como dois argumentos? Me sinto muito tranquilo com essa questão, porque o DEMAI possui uma das estruturas tarifárias mais bem elaboradas, reconhecidas mundialmente pela sua estrutura de tarifa social, que inclui cidadãos dentro de uma cidade desorganizada, como aqui foi colocada pelo vereador, em algumas áreas que ainda não estão estruturadas, ainda não possuem essa infraestrutura. Há que se discutir também planejamento da ocupação, ou a ocupação do solo urbano, porque normalmente o que acontece? As pessoas, elas adentram numa determinada área, constroem, e aí vão buscar a infraestrutura. E o DEMAI sempre está correndo atrás. Hoje o DEMAI atende 100% da população porto-alegrense com água da melhor qualidade, né? Esgotamento sanitário também são índices invejosos em termos de Brasil. O DEMAI não deve, ele paga contas, ele tem crédito nas agências bancárias. E me estranha muito Porto Alegre não ter conseguido, por exemplo, nos programas PAC que houveram, captar recursos não onerosos do orçamento da União para saneamento básico, para drenagem pluvial. Então, se existe algum problema de governança, existem outros órgãos que precisam ser também debatidos, e essa estrutura da municipalidade precisa ser sentar à mesa e compatibilizar os projetos, a partir, por exemplo, da rediscussão do plano diretor. A fiscalização da ocupação de áreas irregulares, ela gera um passivo estrutural nas cidades. Então, nós temos que prevenir para depois, para não termos que remediar e gastar mais recursos. Então, o que existe dentro da estrutura de saneamento de Porto Alegre é ímpar, em termos de planejamento, em termos de departamento. É uma pena que DMLU, DEP também já foram fragmentados, estão sendo desconsiderados, segundo a nossa opinião, dentro dessa estratégia de levar saneamento básico de uma forma integrada para o desenvolvimento da qualidade da cidade. A cidade perdeu qualidade de vida. Em Porto Alegre, hoje, conversando com a população, se percebe que nós já não temos mais uma justificativa para debater Porto Alegre como sendo uma das melhores cidades para se viver. O que era, há poucos tempos atrás, o que a gente fazia, mundialmente éramos chamados para testemunhar a nossa experiência em saneamento básico, em governança, em gestão, orçamento participativo. Os fóruns sociais mundiais não vieram de graça, eles vieram porque a comunidade mundial começou a observar o que estava se fazendo aqui. Então, eu acho que não é o momento de se aventurar, e sim investir justamente na reorganização digamos, desses órgãos públicos, né, que tem uma tarefa enorme com a cidade, que é a de
integrar planejamento, reconstruir projetos, colocar esses projetos na mão dos vereadores e da comunidade política, deputados, e a gente fazer uma grande, digamos, peregrinação em busca de recursos não onerosos que existem. Porque o que está posto aqui é uma determinação lá do Ministério da Fazenda, do governo federal, que através da Lei 13.334 estabeleceu o programa de parcerias com a iniciativa privada, onde todo serviço público que demanda alguma perspectiva de mercado deva ser incentivado o repasse desse serviço público à iniciativa privada. Está escrito. Inclusive, eu fiz uma publicação, né? O título o vereador me perguntou, mas eu sou a favor ou eu sou contra a privatização? Né? Eu não sou a favor nem contra, eu sou a favor da gestão eficaz, de qualidade, com participação da responsabilidade do ente público em promover o que é sua responsabilidade para a nossa população. Né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, levantando questões que vêm de uma pauta econômica do Ministério do Planejamento e que disponibiliza recursos do BNDES e Caixa Federal para estes programas específicos com a iniciativa privada. E chegamos ao final do primeiro bloco, vamos a um rápido intervalo e nós voltamos com o Debate TVE.